Como nós ficamos 30, 40 anos com os gastos do governo crescendo ininterruptamente, as trajetórias de despesas públicas, e isso é a visão dinâmica da economia. A economia são sistemas dinâmicos, são trajetórias de gastos. Então nós precisamos controlar essas trajetórias de gastos futuros. Praticamente tínhamos 3 principais gastos. O primeiro gasto era a Previdência, 700 bilhões de reais, subindo 30, 40 bilhões todo ano. Era um abismo fiscal à nossa frente. Então tínhamos que enfrentar uma reforma da Previdência. O nosso primeiro movimento foi justamente atacar os privilégios de um lado, ou seja, se você já ganha 30, 40 salários mínimos, 30, 40 vezes o que ganha alguém, um trabalhador comum. Teve a vida toda um salário extraordinariamente elevado, teve oportunidade de poupar, teve oportunidade de se educar, é de uma classe mais alta. Aí depois que você se aposenta, você quer que o Estado continue pagando a você 30 vezes mais do que paga para o cidadão comum? Está errado. Isso é um privilégio. Aliás, o governo brasileiro virou uma fábrica de privilégios. Privilégio para quem recebe mais na aposentadoria, privilégio para as empresas campeãs nacionais que recebiam crédito subsidiado com dinheiro do trabalhador, os fundos dos trabalhadores que ficavam no BNDES. E isso era emprestado para as grandes empresas, propriedade de grandes fortunas com dinheiro subsidiado. Então o governo brasileiro fazia transferências perversas de renda. Tira dinheiro do trabalhador, no fundo FGTS, ou mesmo no fundo PIS/PASEP, que tinha também de funding na Caixa também, pegava o dinheiro do trabalhador e subsidiava grandes empresas, transferindo renda do trabalhador brasileiro para grandes empresários. Então, temos que acabar com esse privilégio e temos que fazer, de novo, uma mudança de regime. Sair do regime de repartição. Repartição é o seguinte, os jovens recolhem encargos trabalhistas e pagam para o mais velho. Qual o problema disso? É que é uma bomba relógio. Quando eu era jovem, eram 14 jovens para financiar um adulto. Recentemente, já eram só 6, 7 jovens para cada idoso. Daqui a 20, 30 anos, vai ser o contrário. A população envelhece, são 14 idosos para um jovem. Quebrou a Previdência. Então, é uma bomba relógio. Vai de reforma em reforma. A não ser que você mude o regime para capitalização. Tivemos sucesso em remover os privilégios, não tivemos sucesso em fazer mudança para o regime de capitalização. Houve um bloqueio parcial da reforma por razões de falta de sustentação política, para ir um pouquinho mais profundamente. Eu acredito que é por falta de conhecimento. Os próprios trabalhadores e sindicatos estariam muito melhor protegidos se fossem, por exemplo, agentes gestores. Você representa um sindicato de trabalhadores, tem 20 mil, 30 mil, 40 mil. São 40 mil vidas que podem ajudar a gerir um fundo. Ou seja, eles recebem exatamente não por enfrentar empresários tentando extrair ganhos que não existem mais, né? Uma economia que não está prosperando na mesma velocidade. Não adianta o sindicato tirar mais do que consegue das empresas, mas podiam ajudar muito. Na verdade, ajudando a gerir esses recursos que eles trazem os seus trabalhadores e ajuda a gerir esse recurso, se moderniza e aumenta o mecanismo de acumulação de capital, porque tudo isso vai ser bem gerido e aumenta a aceleração de acumulação de capital, a economia cresce mais rápido, a produtividade é maior, etc. Então, primeiro nós atacamos esses privilégios na Previdência. Depois eram os gastos da reforma administrativa. O segundo maior gasto eram os juros da dívida. Os juros da dívida. 400 bilhões de reais ano. Por quê? Pela descoordenação de política monetária e fiscal. O fiscal frouxo, quer dizer, o governo gasta muito. E aí o Banco Central tenta frear a inflação. Fiscal frouxo, o governo gastando muito, o Banco Central tentando frear a inflação sozinho. É como se tivesse um com o pé no acelerador, outro com o pé no freio. Aí o juro vai lá em cima. Com o juro lá em cima, a dívida segue em bola de neve, subindo em bola de neve. Então nós temos que atacar isso. Como? Controlando a trajetória de gasto do governo, e aí o Banco Central não precisa ficar com o juro lá em cima. As despesas caíram de 400 bilhões, caíram 100 e poucos bilhões no primeiro ano, e mais uns 80 bilhões no segundo ano, vieram para 200 e poucos, 260, uma coisa assim. Então o segundo grande fator de despesa do governo desceu também quando nós mudamos o mix de política fiscal e monetária. Mas ainda fizemos mais, porque o que acontece? Vamos fazer as privatizações, porque aí você derruba o estoque da dívida. Com as privatizações você derruba o estoque da dívida.
Então nós começamos a acelerar também as privatizações e a desalavancagem de bancos públicos. Em vez de financiarem os grandes campeões nacionais, em vez de você dar 10 bilhões para uma grande empresa, você dá só 5. Só que é para pequenas e médias e não para grande. Então você aumenta o crédito, nós, na verdade, democratizamos o acesso ao crédito, aumentamos os empréstimos para pequena e média empresa, mas permitindo a desalavancagem dos bancos públicos para devolverem o que deviam à União, pagarem à União. Isso também derruba a dívida e o serviço da dívida. Então, essa foi a estratégia, isso funcionou os 2, 3 primeiros anos, de repente chegou o Covid e botou a dívida de novo para cima, mas o Brasil é o único país do mundo, tirando a Arábia Saudita e Singapura, que é uma cidade-estado, cuja dívida PIB caiu. Ou seja, a nossa geração pagou pela guerra da Ucrânia e pela guerra do Covid. Nós não empurramos a conta para filhos e netos, nós pagamos a guerra. Todos os outros países vão ter que pagar lá na frente, os filhos e netos vão ter que pagar lá na frente, principalmente os Estados Unidos, que agora, inclusive, tiveram a dívida remarcada para baixo, uma queda na classificação de risco dos Estados Unidos, enquanto o Brasil melhorou o risco exatamente porque nós controlamos a dívida PIB, enquanto eles não. A média de aumento na dívida PIB no mundo inteiro foi 10,5%. O Brasil, ao contrário, quando a doença chegou, a dívida PIB era 76%, ela caiu para 73%. Nós devíamos menos ao final do governo do que no início do governo, porque estávamos atentos. Fluxos e estoque. Fluxos, tira o pé do acelerador fiscal, controla os gastos do governo de um lado, e aí o juro pode ser um pouco mais baixo. Isso medida de fluxo. Mudamos o mix de política fiscal e monetária. No estoque, reduzimos a dívida, privatizando e desalavancando bancos estatais, pagando a União. Então a segunda grande despesa foi controlada. A primeira era 700, Previdência, a segunda era 400, a dívida, todo ano de juros da dívida, todo ano 400 bilhões. Isso era muito mais do que o Bolsa Família. Era 10 vezes mais do que o Bolsa Família original, que era 30 bilhões. E nós estávamos gastando 10 vezes mais com o endividamento em bola de neve. A terceira maior despesa, salários do funcionalismo, que tinham tido um ganho de 50% acima da inflação ao longo de 17 anos. O que nós fizemos? Nós digitalizamos o serviço público. O Brasil ganhou o prêmio de melhor governo digital das Américas, à frente dos Estados Unidos, à frente do Canadá, e o terceiro melhor governo digital do mundo. Ou seja, nós aumentamos a produtividade do setor público dramaticamente, tanto que 40 mil funcionários se aposentaram e o governo digital compensou essa aposentadoria com maior produtividade dos mais jovens. E quando o Covid chegou, da mesma forma, em meio a um momento de caos, em que as pessoas estão perdendo vidas, as empresas estão falindo, quebrando, as pessoas perdendo empregos, nós pedimos uma pausa de reajustes. Tiramos nada de ninguém. Todo mundo queria fazer uma reforma administrativa para cortar 20% de salário. Não cortamos salário de ninguém, ao contrário, só interrompeu-se nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. Enquanto as pessoas estiverem perdendo vidas, perdendo emprego, as empresas quebrando, vamos suspender o reajuste um pouquinho, 1 ano, 1 ano e meio só, exatamente para poder compensar um gasto, segurar o outro. E isso funcionou. Tanto que no último ano já estava previsto um reajuste de 6%, 6,5% na verdade, que dava um pequeno aumento real. Mas aí houve uma opção política de gastar mais com obras, coisas assim. Era um ano eleitoral, em vez de dar o aumento do funcionalismo, que o dinheiro estava separado para isso lá, para dar um aumento de 6% para todo mundo.